Senhor, e hoje eu quero convidar os queridos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, que certamente vocês sabem de cor, não é? João 3,16. E eu quero convidá-los para, em uma só voz, estarmos lendo este texto, né? O texto da palavra de Deus, João 3,16. Vamos lá, convido vocês para lermos este versículo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Obrigado pela participação. E eu quero estar argumentando com os irmãos sobre este texto e tratando sobre a garantia da nossa salvação, né? Eu quero falar sobre isto, a garantia da nossa salvação. A nossa salvação, ela tem garantia, né? E nós precisamos estar muito bem fundamentados neste entendimento da palavra do Senhor. Então, ela está condicionada a dois pilares essenciais que este texto nos apresenta, né? A garantia da nossa salvação, ela está condicionada a dois pilares. Esse texto traz para nós, e eu quero mostrar, quero argumentar com os queridos. Quais são esses textos, esses pilares, né? Então, o texto que nós lemos diz assim: Deus deu o seu Filho unigênito, né? Ele nos deu o seu Filho. Então, se Ele nos deu, é de graça. Amém? É de graça. Ele deu. Nós não precisamos pagar nada para Deus nos dar Jesus Cristo, ou enviar Jesus Cristo ao mundo, certo? Então Ele nos deu. Então isto é a graça de Deus. Então um dos pilares da garantia da nossa salvação é a graça de Deus. E esta graça de Deus eu quero trazer para o entendimento dos queridos assim: é o ato divino em introduzir o Filho no mundo e fazê-lo morrer na cruz pela humanidade. Então, quando Deus deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, isso é o que nós chamamos de graça. Ele deu. Ele não nos cobrou nada para dar o seu Filho. Ele nos deu, Ele deu Jesus, por quê? Diz a palavra, porque nos amou. Amou o mundo de tal maneira. Então Ele deu o seu Filho. Nesse sentido, Ele já fez tudo. Nós não fizemos nada. Nesse sentido, a divindade fez tudo. Quando eu digo divindade, eu falo do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso é a graça de Deus. E nós temos que entender, precisamos compreender que esta parte é a parte de Deus. O que só Deus podia fazer, Ele fez, que é dar o seu Filho. Então isto nós chamamos a graça de Deus. Então quando eu mencionar a graça de Deus, entenda que eu estou mencionando este fato de Deus ter introduzido Cristo aqui no mundo e feito com que Ele fosse à cruz morrer pela humanidade, pelos nossos pecados. Entenda assim. Então, o primeiro pilar como garantia da nossa salvação, aquilo que sustenta ou dá esta garantia, é a graça de Deus. Para que vocês entendam todos, se Deus não tivesse manifestado esta graça, nós não teríamos como ser salvos. Não teríamos como.
Então veja a importância disso. E em que está sustentada a nossa salvação? Está sustentada na graça de Deus. Um ato que só Ele podia fazer. O segundo pilar que eu quero mostrar para os queridos, ainda fazendo uso deste texto de João 3,16, é o seguinte: o texto continua dizendo assim. Primeiro ele diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então ele continua falando assim: para que todo aquele que nele crê. Então, peraí. Primeiro, a parte de Deus foi entregar Jesus, trazer Jesus ao mundo, aquilo que nós chamamos da graça de Deus, que nós não podíamos fazer, e não fizemos nada para que Deus fizesse, né? Mas tem o outro lado. Veja, a parte de Deus é a graça, e agora vem a parte do homem, que é o segundo pilar, como garantia da nossa salvação. Que parte é esta? Ou que pilar é este? A fé. O texto diz isto: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro pilar, a graça de Deus, que é a parte de Deus, né? E o segundo pilar, que é a fé, nossa fé. E eu quero argumentar um tanto neste ponto aqui, porque eu sei que é um tanto polêmico esta ideia que eu quero passar para os queridos, mas eu sei que naquilo que vou falar repouso sobre a verdade, aquilo que compreendemos da palavra de Deus, né? Então, o segundo pilar é a nossa fé. Este texto nos mostra isto, né? Que é a nossa parte, aquilo que nós devemos fazer, né? Então, não é Deus que tem que crer por nós na sua própria graça, não. Somos nós que temos que crer na graça de Deus, naquilo que Ele fez por nós. Então, eu quero explicar. Esta fé como pilar, ela é a confiança que nós devemos ter e depositar no sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus não é nada mais nada menos do que a graça de Deus manifesta por nós. Nós temos que crer que esta graça é eficaz para perdoar todos os nossos pecados. Tudo que fizemos no passado, nós devemos crer que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Nós devemos crer que Ele assumiu na cruz do Calvário os nossos pecados. Então, Deus dá o Filho, a graça, e nós devemos corresponder a isto com fé, acreditando, crendo no que o Senhor fez por nós. Isto é necessário. Então, aqui nós vemos como garantia da nossa salvação a graça de Deus, um pilar, e a fé nossa. Estes dois pilares é o que dá a garantia para a nossa salvação. Para que todos entendam com mais clareza, já disse e repito, se Deus não tivesse dado o seu Filho para morrer, nós não tínhamos como ser salvos, mesmo a gente acreditando que Deus existe. Mesmo a gente acreditando que Deus existe, está no céu, está ativo, agindo e tudo mais, ainda assim, irmãos, nós não poderíamos ser salvos. Entende? Então, por isso, Deus manifestou a sua graça. Por quê? Porque Deus só salva os pecadores por meio da graça dele. Não temos uma outra forma revelada de Deus para salvar os pecadores. Ele salva pela sua graça, mas só pela graça não.
graça é a forma que Ele encontrou e tem para nos dar uma chance, uma maneira, uma forma para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a graça é a parte de Deus. E a parte do homem é crer. É confiar no que Deus fez por nós. É a fé. Essa é a nossa parte. Uma resposta positiva ao ato divino. Isto é responsabilidade minha e sua. Nós devemos crer. E cada um deve crer individualmente. A irmã Lili não pode crer pela Winnie, nem vice-versa. A mãe não pode crer pelo filho, ou o marido pela esposa. Não pode. Cada um crê individualmente na graça de Deus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. E quero afirmar aqui para os queridos o seguinte: esta fé que nós devemos ter em Deus, ou na sua obra, na sua graça, esta fé, ela não é um dom. Ou seja, a pessoa só pode crer em Deus se Deus fizer com que aquela pessoa creia, nos robotizando. Não é isto. Mas pastor, está escrito em Efésios 2, 8 e 9, que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Há aqueles que interpretam este texto dizendo que a fé é um dom de Deus, como algo que Ele dá para aqueles que irão ser salvos, e robotiza as pessoas. É como se mesmo que ela não quisesse a fé, ela tem que ter fé. E não é assim. Mas há uma interpretação usando regra gramatical para se confirmar isto. Não, mas há também a exegese do texto original, que mostra que o dom é o ato de Deus em salvar as pessoas pela sua graça. Este texto só confirma estes pilares que eu estou falando. Deus salva os pecadores pela sua graça, mas também mediante a fé. Então, Deus fez a parte dele, o homem, a mulher precisa fazer a sua, que é, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir as boas novas, ao ouvir falar sobre aquilo que Deus fez na cruz por nós, entregando o seu Filho, ao ouvir a palavra do Senhor, então nós devemos ouvir, dar atenção, parar, prestar atenção, buscar entender. E é lógico, claro, o Espírito Santo vai ajudar-nos a compreender estas coisas, se realmente quisermos, se realmente buscarmos. O Espírito Santo vai ajudar nesse sentido. Pastor, mas aonde é que diz que eu devo crer? Aonde é que diz? Eu quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 2. O escritor lá nos apresenta esta fé a qual eu estou falando, que mostra a minha e a sua responsabilidade em crermos na palavra do Senhor, e de que ele mostra claramente que Deus não nos robotiza, que Deus não nos dá fé se nós não queremos. Só porque, vou repetir aqui este termo, só porque Ele arbitrariamente elegeu algumas pessoas, coisa que eu não creio, Então, eu quero ler para os queridos o que está escrito em Hebreus 4:2, preste atenção. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho, como a eles, vamos entender como a outras pessoas, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Está falando daqueles que ouviram o Evangelho, mas eram incrédulos. E aqui nós temos um princípio, quer seja para judeus ou gentios. A
palavra da pregação nada lhes aproveitou. Ou seja, eles ouviram o evangelho, ouviram a palavra, mas não serviu para nada. Não serviu para nada. Por quê? Olha o que está escrito: porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Percebe? A responsabilidade do homem e da mulher ao ouvir o evangelho, ao ouvir da graça de Deus, crer, acreditar, confiar, ao ponto de obedecer, de viver pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pelas orientações, pelos princípios de Deus. Veja, pessoas ouviram o evangelho, mas elas não creram, elas não quiseram crer. Ouviram as mesmas palavras que você e eu, nós ouvimos. Por que uns creram e outros não? A incredulidade. A incredulidade. Então, esta é a razão porque eles não creram, pela sua incredulidade. Mas o texto nos mostra que nós temos a responsabilidade, o dever de crermos. Esta é a nossa parte. Então entenda isto agora. O efeito da junção da graça de Deus, que é um pilar, e da fé nossa, o efeito disso é a salvação do pecador crente. A graça de Deus, mas a nossa fé causa um efeito para aquele que crê. A salvação dele. E cadê? Onde é que está isto? Voltemos a João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, a graça de Deus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, a nossa parte, o segundo pilar, o efeito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, graça e fé, a junção dos dois, na vida daquele que crê, produz salvação. Então você crê no Senhor? Amém. Saiba que o que ele fez é eficaz por nós na cruz. Somando a nossa fé, traz garantia da nossa salvação. Aquele que não crê, ele não tem garantia nenhuma por si mesmo. Não há garantia, né? Embora a graça de Deus esteja lá. Embora o que Jesus fez está lá, realizado, já foi feito. Mas por que não vai surtir efeito na vida de muitas pessoas? Porque falta o segundo pilar. Elas não creem. Entenderam isso? Então, isso é muito importante. Vou ler aqui para vocês algo que tem escrito. Diz assim: a graça de Deus não pode te salvar se você não crer nela. Por outro lado, você não poderia ser salvo, mesmo crendo que Deus existe, se a graça de Deus não tivesse sido manifesta. E por fim, toda a humanidade, passado, presente e futuro, estaria perdida, se Deus não tivesse manifesto a sua graça, ou manifestado a sua graça. Então, o que as pessoas devem fazer? Crer na graça do Senhor, ao ponto de recebê-la sobre a sua vida, para a remissão dos seus pecados. É isto. Então, que isto fique gravado em nossos corações, marcado nas nossas vidas. Deus fez a parte dele, nós temos que ter a nossa. Ele está pronto a nos ajudar nisto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.